Nesta aula vamos ver a definição de área como um limite e também a notação de somatório. Vamos introduzir primeiro a notação sigma para a soma de números reais. Temos aqui a soma de quadrados dos 5 primeiros números naturais. Temos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Essa soma, a soma dos quadrados dos 5 primeiros números naturais, nós vamos usar essa notação, a notação sigma, que vai ser lida como somatório, somatório de k ao quadrado, onde k varia desde 1 até 5. Essa é uma notação resumida para indicar exatamente essa soma, a soma dos 5 primeiros números, dos quadrados dos 5 primeiros números naturais. Um outro exemplo, temos aqui, usando a mesma notação, então vamos ler isso como somatório de k ao cubo. Então vamos somar agora, ao invés de somar quadrados, vamos somar cubos dos números naturais, onde eles vão começar de 4 até 8. Então nós vamos somar 4 ao cubo, mais 5 ao cubo, mais 6 ao cubo, mais 7 ao cubo, mais 8 ao cubo. Então essa soma é resumida nesta notação sigma, notação de somatório. Um outro exemplo, ainda uma soma de cubos, somatório de k ao cubo, então eu vou somar cubos, só que agora eu vou começar a somar a partir de k igual a menos 3, e vou de 1 em 1 até chegar no último valor de k, que deve ser 1. Então vou passar por valores de k igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1, sempre tomando os cubos desses números. Então menos 3 ao cubo, mais menos 2 ao cubo, mais menos 1 ao cubo, mais 0 ao cubo, mais 1 ao cubo. E aí nós terminamos, porque esse é o limite superior ali da notação de somatório. Então no final essa soma é menos 27, menos 8, menos 1, mais 0, mais 1. O valor não importa, o importante aqui é entender a notação sigma, então notação de somatório, que já vamos esclarecer em seguida. Vamos esclarecer alguns detalhes sobre a notação de somatório, a notação sigma. Então, a letra grega sigma, isso nos indica que nós vamos ter uma soma. F, o K é o chamado índice da soma, e o K vai variar de M, que é o valor inicial, até o valor final, que é N, que está lá em cima da letra grega sigma. E o que nós vamos somar? Nós vamos somar uma função de K. Então, K vai variar de M até N, números naturais, e sempre de 1 em 1. Então, o N é chamado limite superior do somatório, o M é o limite inferior do somatório, e K é chamado o índice de somatório, é a variável. Então, essa variável K vai ser sempre vai assumir valores, números inteiros, que vão passar vão começar a variar desde o limite inferior, que é M, sempre de 1 em 1, até o limite superior, que é N. Então, por exemplo, nós temos aqui o somatório de k igual a 0 até 5 da expressão 2k mais 1. F, o k é o índice, o limite inferior do somatório é 0, o limite superior é 5. Então, de 0 até 5, começando de 0 e terminando em 5, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números naturais. Então, nós vamos somar 6 termos nesta soma. Quais os termos que nós vamos somar? Os valores de k variam de 0 até 5. Então, se a expressão f de k, nesse caso, é 2k mais 1. Então, se k igual a 0, eu tenho 2 vezes 0 mais 1, que é 1. Se k igual a 1, eu tenho 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Se k igual a 2, 2 vezes 2 mais 1, que dá 5, e assim por diante. Então, eu estou somando os 6 primeiros números ímpares. A presença desse termo 2k mais 1 indica que eu vou somar números ímpares, e eu vou somar os 6 primeiros números ímpares. Quando k igual a 0, essa expressão 2k mais 1 assume o valor do primeiro número ímpar, que é 1. E quando k for igual a 5,
eu vou ter o sexto número ímpar, que é 11, e é aí que eu vou parar a soma. Um outro exemplo, eu peguei na soma de k igual a 0 até 5, é uma expressão muito parecida com a anterior. Ainda tem o termo 2k mais 1, só que agora esse termo 2k mais 1 está sendo multiplicado pelo termo menos 1 elevado a k. Então, a função f de k, nesse caso, é menos 1 elevado a k vezes 2k mais 1. O que vai acontecer? Qual a diferença entre esse exemplo e o exemplo anterior? Eu ainda vou estar somando números ímpares por causa da presença do termo 2k mais 1. Mas agora esse termo menos 1 na k, ele vai causar uma alternância nos sinais, né? Esse termo aí, menos 1 elevado a k, vai fazer com que os sinais sejam alternados. Então, essa soma inclui sinais negativos também. Vou estar somando números negativos. Então, vou estar somando números ímpares, os 6 primeiros números ímpares com sinais alternados. Então, quando k igual a 0, menos 1 elevado a 0 dá 1. Então, o sinal é positivo. Quando k igual a 1, menos 1 elevado a 1 é menos 1. Por isso, o sinal é negativo na frente da segunda parcela. O sinal volta a ser positivo quando k for igual a 2, então na terceira parcela o sinal é positivo, por isso eu tenho mais 5, e volta a ser negativo quando k for 3, por isso é o sinal de menos na frente do número 7, e assim por diante. Então essa presença do termo menos 1 na k faz com que eu tenha sinais alternados. Um outro exemplo aqui é a expressão pode ser até envolvendo funções mais complicadas, né? F de k, então pode ser qualquer função da variável k. Então aqui no nosso caso estaremos somando a expressão k vezes seno de k vezes π sobre 5, onde o k varia de 1 até 3, começando com um limite inferior 1 até chegar a 3, passando por todos os números inteiros entre 1 e 3. Então, no caso, apenas o 2. Então, eu vou ter 1 vezes seno de 1 vezes π sobre 5, mais 2 vezes seno de 2π sobre 5, mais 3 vezes o seno de 2π sobre 5. Vamos a mais um exemplo. Vamos somar termos do tipo 1 sobre i, recíprocos de números inteiros, onde nós vamos começar com o valor, o nosso índice chamado i, a variável i, um limite inferior de igual a 1 e limite superior de igual a 6. Então nós vamos somar números da forma 1 sobre i, onde o i varia de 1 até 6. Então isso é 1 sobre 1, que dá 1, mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto. Essa mesma soma nós poderíamos expressá-la usando uma outra variável como índice. Então o importante aqui é notar que agora tenho essa mesma soma pode ser expressa usando uma outra variável chamada j. Então eu vou ter uma soma de termos do tipo 1 sobre j, onde j varia de 1 até 6. Então é exatamente a mesma soma. Usando não há nada especial na letra J, poderia usar qualquer outra letra, então, por exemplo, a letra N, né? Então o índice aqui, a variável é N, eu vou somar termos do tipo 1 sobre N, onde o N varia de 1 até 6, então exatamente a mesma coisa. Nesse outro exemplo, temos uma soma de apenas um termo, né? Somatório de apenas um termo. No primeiro exemplo, temos somatório de k ao cubo de 2 até 2. E no segundo exemplo, nós temos somatório de 1 sobre i mais 2, de 1 até 1. Então, o valor, no primeiro exemplo, k está assumindo apenas o valor 2, e no segundo exemplo, o índice, a variável, está assumindo apenas o valor 1. O que caracteriza o somatório de apenas um termo é a igualdade dos limites inferiores e superiores da soma. Então, se o limite inferior for igual ao limite superior da soma, então estou considerando apenas um termo, né? O termo correspondente ao valor igual ao limite superior ou limite inferior, já que eles são iguais. Uma outra soma, um outro exemplo interessante é a soma de termos constantes, né? Aqui eu tenho a soma de i igual a 1 até 5
da função f de i constante igual a 2. Então a função não depende de i, eu estou somando sempre a mesma coisa, né? Eu estou somando sempre o número 2. Quantas vezes eu vou estar somando o número 2 com ele mesmo? 5 vezes, já que o i está variando de 1 até 5. Então passa por valores 1, 2, 3, 4 e 5. Para cada valor de i, a função que está sendo somada é sempre constante igual a 2. No outro exemplo, a função f de k, termo constante, é sempre x igual a, no caso f de j, né, já que o índice é j, né, no segundo exemplo, o termo constante f de j é x ao cubo, não depende de j, e o j está variando de 0 até 2, passando então por 0, 1 e 2, eu estou somando 3 termos constantes iguais a x ao cubo. Então isso é x ao cubo mais x ao cubo mais x ao cubo. Então o que caracteriza o somatório de termos constantes é que a função não depende do índice, né? A função que deveria, em geral, depende do índice. Neste caso de somatório de termos constantes, o termo geral não depende do índice. Vamos ver como mudar limites em somatórios sem alterar a soma. Por exemplo, temos aqui o somatório de 2i, i variando de 1 até 5, isso significa a soma dos 5 primeiros números pares, né? Quando i iguala a 1, eu tenho um termo geral é 2 vezes 1, que é 2, depois quando i iguala a 2, eu tenho 2 vezes 2, que é 4, depois 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 5, então eu vou estar somando os números 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. Esta é uma maneira bem simples de escrever essa soma, né? Escrevendo então como somatório de 2i para i variando de 1 até 5. Em alguns exemplos e alguns casos será interessante a gente mudar os limites do somatório. Será interessante, por exemplo, começar a soma, ao invés do índice começar com i igual a 1, por exemplo, começar com o valor 0. Para isso, então, nós vamos escrever essa soma de uma maneira equivalente. Então, iniciando a soma de j igual a 0 e vamos finalizá-la com j igual a 4, né, porque j vai passar pelos valores 0, 1, 2, 3 e 4, então são 5 valores, são 5 termos que devem ser somados. E agora um ajuste, esse termo 2i é escrito na forma 2j mais 2, para que a soma se mantenha igual. Vamos ver como fazer isso, né? Por que essa relação é válida e como fazê-la. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma mudança de índice. Nós vamos passar do índice i para o índice j. Nós vamos fazer a mudança de índice j igual a i menos 1, porque nós queremos começar com j igual a 0. Se o i começa com o valor inicial de 1, i menos 1 vai começar com o valor inicial 0, que é o valor que nós queremos começar. Queremos começar com j igual a 0, então propomos a mudança de índice, ou mudança de variável, j igual a i mais 1. Isso é equivalente a dizer, então, que i é igual a j mais 1. Então, agora vamos fazer a mudança do limite inferior do somatório. No limite inferior do somatório, o valor é i igual a 1. Se i é igual a 1, então j é i menos 1. Então, é 1 menos 1 que dá 0. Então, se i é igual a 1, então j deve ser igual a 0. Vamos mudar o limite superior do somatório. Esse é o limite superior, é o limite o valor i igual a 5. Então, se i igual a 5, j, que deve ser sempre i menos 1, é 5 menos 1, que dá 4. Então, se i for 5, j deve ser 4, e esse é o limite superior. Agora vamos fazer a mudança no termo geral, que é 2i. O termo geral no somatório original é 2 vezes i. Então, se i é j mais 1, então 2 vezes i é 2 vezes j mais 1, que é 2 vezes j mais 2. Então, o termo 2i corresponde ao termo 2j mais 1. E aí está feita todas as 3 mudanças no termo geral, no limite inferior e no limite superior. Essa nova maneira de escrever a antiga soma tem como característica, então, o
termo inicial correspondente ao valor do índice igual a o valor do índice J igual a zero, enquanto aqui a primeira soma tinha como valor inicial o índice I igual a 1. Se eu quisesse começar, por exemplo, com o valor do índice inicial igual a 3, por exemplo, né? Teria que mudar o índice para uma outra letra, vou chamar de K, e K iniciando em 3, para ter 3 parcelas eu devo então finalizar no valor K igual a 7, né? Passando por 4, 5, 6 e terminando em 7. O valor correspondente ao termo geral seria 2K menos 4. Vamos ver por quê. Então vamos fazer a mudança de índice. Eu vou fazer a mudança de índice da primeira soma para essa terceira soma. Então do índice I para o índice K. O K eu gostaria que começasse em 3. Como o I começa em 1, então vou propor a mudança de índice K igual a I mais 1. Isso é equivalente, né, a escrever o I como sendo, então, K menos 2. Limite inferior do somatório. Então, se I é igual a 1, K é igual a I mais 1, que dá 3. Então, o limite inferior I igual a 1 corresponde ao limite inferior dessa outra soma, com K igual a 3. Limite superior. O limite superior é I igual a 5. Se I igual a 5, K é igual a I mais 2, então 5 mais 2 dá 7. Então, o limite inferior 5 no primeiro somatório corresponde ao limite superior 5 no primeiro somatório corresponde ao limite superior 7 neste novo somatório. O termo geral agora. O termo geral é 2 vezes I no primeiro somatório. Agora já nessa outra soma, nós teremos I igual a K menos 2, né? Essa é a mudança de índice. Então, 2I vai corresponder ao termo 2 vezes K menos 2, então que dá 2K menos 4. Por isso, então, o termo 2I corresponde ao termo geral 2K menos 4. E são 3 maneiras distintas de escrever a mesma soma, né? A soma dos números 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, a soma dos 5 primeiros números pares. Vamos ver algumas propriedades dos somatórios, né? Propriedades das somas. Temos esse teorema com 3 itens, 3 propriedades fundamentais. A primeira diz que se C é uma constante, ele pode ser retirado para fora do somatório. Então, se C não depender de K, a soma de C vezes AK de K igual a 1 até N é igual a C vezes a soma de A de K igual a 1 até N. No item B, diz que a soma se distribui entre somas. Então, se o termo geral do somatório for uma soma, AK mais BK, então eu primeiro somo os termos da sequência AK de 1 até N, depois somo os termos da sequência BK de 1 até N e depois somos os resultados. O terceiro item diz que o somatório se distribui entre diferenças, né? Se o termo geral for uma diferença entre AK e BK, primeiro eu somo os termos AK, depois eu posso somar os termos BK e fazer a diferença entre esses termos. Então, no primeiro item, né, um fator constante pode ser removido para fora do somatório. No item B, o somatório se distribui sobre somas e o item C, o somatório se distribui sobre diferenças. Vamos à demonstração desse teorema. É bem simples. No item A, eu tenho a soma de K igual a 1 até N de C vezes AK. Uma constante C vezes uma função de K. Então, isso significa somar de K igual a 1. Então, o primeiro termo é C vezes A1, o segundo termo é C vezes A2, o terceiro termo é C vezes A3, e assim por diante. Eu vou somando todos eles até chegar no último termo, que é C vezes AN. Eu noto que C é um termo comum em todas as parcelas, então eu posso colocar C em evidência, né? Colocando C em evidência, então essa soma é igual a C vezes a soma dos termos
As, dos AKs, de 1 até N. Então aquela soma ali A1, A2, mais A3, etc., mais AN, eu posso escrever como usando a notação de somatório. Então esse é o somatório de K igual a 1 até N de AK, vezes C. Então isso demonstra o item A. O item B é muito semelhante ao item C, então eu vou fazer a demonstração do item C e deixo o item B para vocês fazerem. Então, muito semelhante. Vou pegar aqui a somatório de K igual a 1 até N da diferença, né? AK menos BK. Então, isso significa que eu vou estar somando sempre uma diferença, né? Quando K igual a 1, eu vou ter o termo A1 menos B1, quando K igual a 2, eu vou ter o termo A2 menos B2, e assim por diante, até chegar no último termo, que eu vou ter o termo AN menos BN, e eu vou somar todos esses termos um a um. Então aqui, agora eu vou usar propriedades da aritmética, que é o que eu vou separar aqui os termos A, os termos As dos termos Bs. Então eu vou somar primeiro os termos As, depois eu vou somar os termos Bs e vou subtrair o resultado. Então eu vou reescrever essa soma desta maneira, como uma diferença da soma dos termos A1, A2, etc., mais AN, menos a soma dos BKs, B, onde K varia de 1 até N. Então isso eu posso escrever então como somatório dos AKs, de K igual a 1 até N, menos somatório dos BKs, de K igual a 1 até N. Isso finaliza a demonstração do item C. Fórmulas de somatório são as chamadas fórmulas fechadas para algumas somas importantes que nos vão ser úteis no que nós vamos fazer logo em seguida. Então, nesse teorema, nós vamos ver três fórmulas fechadas. A primeira para a soma dos n primeiros números naturais. Então, para somatório de K variando de 1 até n, significa então 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim por diante até chegar em n. Então o objetivo aqui do resultado é escrever essa soma como uma função de n. E o teorema diz então no item A então, que a soma dos n primeiros números naturais é n vezes n mais 1 sobre 2. No item B, a soma dos n primeiros quadrados, então somatório de K ao quadrado de 1 até n, isso é 1 quadrado mais 2 quadrado mais etc. n quadrado, como função de n, isso é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. E no item C eu tenho a somatória dos primeiros n cubos, então isso dá n vezes n mais 1 sobre 2, tudo ao quadrado. Nós não vamos demonstrar esse teorema, mas vamos apenas usar os resultados, né? Por exemplo, vamos, neste exemplo, calcular somatório da expressão k vezes k mais 1, onde o k começa no valor igual a 1 e termina no valor igual a 30. Então, somatório de k igual a 1 até 30 de k vezes k mais 1. Então, para a solução desse problema, vamos escrever então o termo que nós queremos calcular, somatório de k igual a 1 até 30 de k vezes k mais 1. Vamos fazer aquela multiplicação ali no interior, no termo geral. Então, k vezes k mais 1 é k quadrado mais k. Então, eu tenho aqui somatório de k igual a 1 até 30 de k ao quadrado mais k. Então, agora eu vou usar o teorema anterior, propriedades do somatório, que o somatório se distribui em somas. Então, este somatório de k quadrado mais k pode ser escrito então como somatório de k quadrado mais o somatório de k. Isso k sempre variando de 1 até 30. Agora, em cada uma dessas parcelas, eu vou usar o teorema aqui atual, essas fórmulas fechadas do somatório. Então, na primeira parcela, eu vou usar o item B. Então, eu tenho o somatório dos quadrados de k igual a 1 até 30. Então, eu vou usar o item B do teorema com n igual a 30. Isso, então, fica 30 vezes 30 mais 1, que é 31, mais 2 vezes 30, mais 1, que é 60, mais 1, 61, sobre 6. Eu vou deixar indicado ali a conta, né? Temos na segunda parcela
Vamos usar o item A, temos o somatório de K de 1 até 30, então isso é 30 vezes 31 sobre 2, né? 30 vezes 30 mais 1 sobre 2. E vou somar isso com a parcela anterior e somando, fazendo a conta aí dá 9.920, esse é o resultado. Um outro exemplo, vamos expressar o somatório de K igual a 1 até N da expressão K mais 3 ao quadrado em forma fechada. Isso significa escrever essa soma como função de N, já que o N estamos deixando o N como uma variável, né? Então vamos fixar o valor de N e escrever essa soma como uma expressão de N. Isso é equivalente a dizer forma fechada, né, para essa soma. Então, vamos escrever a soma de K igual a 1 até N de K mais 3 ao quadrado. Então, primeira coisa é, vamos calcular esse quadrado, né? Vamos calcular o quadrado de K mais 3, né, que é K quadrado mais 2 vezes K vezes 3, que dá 6K, mais 3 quadrado, que é 9. Então, K quadrado mais 6K mais 9. Né? Então, temos o somatório de K igual a 1 até N de K ao quadrado mais 6K mais 9. Então, agora nós vamos distribuir o somatório nas 3 parcelas, usando a propriedade B do teorema anterior, né? que o somatório se distribui em somas. Então, eu vou ter o somatório de K quadrado mais o somatório de 6K mais o somatório da constante 9. O somatório da constante 9 significa que eu vou somar 9 mais 9 mais 9 n vezes. O K varia de 1 até n, o K vai passar pelos valores 1, 2, 3, 4, 5, 7, assim por diante até n. Então eu vou estar somando 9 com ele mesmo, n vezes, e isso dá 9n. Vou usar o item B do teorema para escrever o somatório de K ao quadrado como sendo n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, ali eu tenho, ao invés do somatório de K ao quadrado, o valor correspondente, que é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Na segunda parcela, 6 é uma constante, eu uso a propriedade A do teorema anterior, né, que colocar o 6 em evidência, né, aquela constante 6 vai lá para fora, fica 6 multiplicando o somatório de K de 1 até N. Depois eu tinha o somatório do termo constante 9, né, de 1 até N, que então aqui é equivalente a somar 9 com ele mesmo N vezes, então isso é 9 vezes N, 9N. Então a única coisa que me falta aqui é usar o item A do teorema, que é expressar aquela soma de K igual a 1 até N de K. Né? Isso é N vezes N mais 1 sobre 2, e isso eu devo multiplicar por 6. Né? Então eu tenho a expressão, já fazendo a conta ali na primeira parcela, o N vezes N mais 1 vezes 2N mais 1, pode ser escrito então como 2N ao cubo mais 3N2 mais N, então, dividido por 6, mais 6 vezes o somatório de K de 1 até N, isso dá N vezes N mais 1 sobre 2, pelo item A do teorema, né, das fórmulas fechadas do somatório, e mais o termo 9N. Então agora somando essas frações, né, então por uma manipulação algébrica, escrevemos aí o resultado final, 2n ao cubo mais 21n quadrado mais 73n sobre 6, e essa é a forma fechada, né, uma função de n, para o somatório de K igual a 1 até n da expressão K mais 3 ao quadrado. Agora já temos os elementos necessários para definir a área de uma região. Então, a definição de área. Uma hipótese, vamos tomar uma função f contínua e não negativa, né? Função não negativa no intervalo fechado AB. Então, o gráfico da função f de x vai estar acima do eixo do x, dentro do intervalo AB. Só estamos interessados para
que acontece dentro do intervalo AB para x entre A e B. Então, essa região abaixo do gráfico da função e acima do eixo do x, entre as retas x igual a A e x igual a B, é a região R. O objetivo, então, nosso é definir a área dessa região R, que é uma região delimitada inferiormente pelo eixo x, lateralmente pelas retas x igual a A e x igual a B, são essas retas verticais, e superiormente pela curva y igual a f de x, pelo gráfico da função f de x. Então, nosso objetivo a partir de agora é como definir a área dessa região. O objetivo, então, é definir a área dessa região debaixo do gráfico da função e acima do eixo do x, limitada pelas retas verticais x igual a A e x igual a B. Para isso, eu vou fazer uma aproximação dessa área por retângulos, por áreas de figuras geométricas elementares com as quais eu sei calcular áreas de retângulos. Para isso, nós vamos dividir o intervalo AB em n subintervalos com o mesmo comprimento ΔX. Então, ΔX é simplesmente o tamanho do intervalo AB, que é B menos A, dividido por n. Dessa forma, cada intervalo terá o mesmo comprimento, igual a ΔX, que é B menos A dividido por n. Então, aquele ponto x1 que está ali na figura é A mais ΔX. É o extremo da esquerda do intervalo, mais ΔX, que é B menos A sobre n. x2 é x1 mais ΔX, x3 é x2 mais ΔX, então eu vou somando de ΔX em ΔX até chegar no último ponto, que é B. B seria então xn mais 1 mais ΔX. Os n subintervalos, então, são o primeiro subintervalo é o subintervalo AX1, o segundo é x1, x2, o terceiro é x2, x3 e assim por diante. O último, o enésimo subintervalo é o subintervalo xn menos 1b. Então, colocando todos esses n subintervalos justapostos, eu tenho o intervalo maior, que é o intervalo AB. Em cada subintervalo, eu vou escolher arbitrariamente pontos que eu vou chamar de x1 estrela, x2 estrela, etc., xn estrela, respectivamente. Então, no primeiro subintervalo, que é o subintervalo AX1, que são todos os números entre A e x1, eu vou escolher arbitrariamente qualquer ponto entre A e x1, inclusive. Então, pode ser o extremo da esquerda, pode ser o extremo da direita, pode ser o ponto médio, pode ser um ponto de 1/3 à esquerda, 2/3 à direita, pode ser um ponto qualquer dentro desse intervalo. Então, eu vou repetir esse processo para cada um dos intervalos. Então, o ponto x1 estrela vai vir do primeiro subintervalo, o intervalo AX1. O ponto x2 estrela eu vou extrair do segundo subintervalo, que é o intervalo x1, x2. O ponto x3 estrela do terceiro subintervalo e assim por diante. O ponto xn estrela vem do último subintervalo, que é o intervalo xn menos 1b. Então, agora, acima de cada subintervalo, eu vou construir um retângulo, cuja altura é o valor da função no ponto escolhido arbitrariamente. Então, no primeiro subintervalo, acima do primeiro subintervalo, eu vou construir um retângulo, cuja altura é f de x1 estrela. Acima do segundo subintervalo, eu vou construir um retângulo cuja altura é f de x2 estrela e assim sucessivamente, como mostra a figura. Então, no primeiro intervalo, que vai de A até x1, eu escolhi aquele ponto x1 estrela, que está mais para perto de A do que para perto de x1. A escolha é arbitrária, pode ser qualquer ponto. Então, eu levanto aquela reta vertical até tocar no gráfico da função, e isso determina, então, a altura do retângulo. A base é sempre ΔX, o tamanho de cada
subintervalo. Repito o processo para o segundo intervalo, para o terceiro e para o enésimo, e assim por diante. Então eu consegui gerar N retângulos. A soma das áreas desses N retângulos será uma aproximação para a área da região R que eu desejo. Vamos observar o seguinte, então, que em cada retângulo o procedimento é sempre o mesmo. Então, aqui no késimo retângulo eu tenho N retângulos. Então, no késimo, onde K pode ser 1, 2, 3 ou N, né, qualquer um dos números de 1 até N, eu tenho a base que tem comprimento ΔX é B menos A sobre N. Dentro desse subintervalo eu escolho um ponto que eu chamo de xk estrela, é um ponto escolhido arbitrariamente, eu levanto a reta vertical até tocar no gráfico da função, isso determina a altura deste retângulo, então com base ΔX e altura f de xk estrela. A área deste retângulo, isso é trivial, essa é a base vezes a altura, então isso é f de xk estrela vezes ΔX. Como eu tenho N retângulos, eu tenho então f, as áreas desses retângulos estão aqui, são esses números. A área do primeiro retângulo é f de x1 estrela vezes ΔX. A área do segundo retângulo é f de x2 estrela vezes ΔX, e assim por diante, até chegar à área do enésimo retângulo, que é f de xn vezes ΔX. Então, a área da região R eu vou chamar de A. Essa região A, essa área, ela pode ser, não é igual, mas ela é aproximada pela soma das áreas dos N retângulos. Então, A, que é a área da região R, é aproximadamente igual a f de x1 estrela vezes ΔX, que é a área do primeiro retângulo, mais a área do segundo retângulo, isso é f de x2 estrela vezes ΔX, mais a área do terceiro retângulo, e assim por diante. Eu somo, então, as áreas dos N retângulos e obtenho não o valor da área exatamente como eu queria, mas uma aproximação para a área desta região R. Então eu vou escrever usando a notação de somatório que a área da região R é aproximadamente igual à soma de f de xk estrela vezes ΔX, onde K varia de 1 até N. Então note que f de xk estrela vezes ΔX é a área do késimo retângulo. Então eu estou somando as áreas de todos os retângulos onde K varia de 1 até N. Então a área da região R, a área debaixo do gráfico da função, acima do eixo do x, entre as retas verticais x igual a A e x igual a B, é aproximada por uma soma de N áreas de retângulos. Quanto maior o N, quanto mais retângulos eu utilizar, melhor será a aproximação. Mas nunca o valor exato. Então só será obtido quando o número de retângulos tender ao infinito. Então vamos obter a seguinte definição, que vai ser a definição da área da região R. Então, se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, e se ela for não negativa, então o gráfico dessa função estiver sempre acima do eixo do x, para cada x entre A e B, então a área sobre a curva y igual a f de x e acima do intervalo AB é definida da seguinte maneira. Então a área dessa região é R, eu vou chamar de A, e é o limite então da soma dos retângulos. É o limite quando n tende a infinito, então do somatório de k igual a 1 até n de f de xk estrela ΔX. Essa soma, né, teoricamente pode ser obtida então uma forma fechada, que vai ser uma função de n, uma expressão de n. Então nós vamos fazer n tender ao infinito, e no limite, né, esse será o valor da área.
observe que a escolha dos pontos x1 estrela, x2 estrela, xn estrelas são ela é fundamental porque ela determina as alturas dos retângulos, né? Essa escolha de cada ponto, desses n pontos em cada um dos n subintervalos, determina as alturas dos retângulos que serão considerados. E essa escolha é totalmente arbitrária, eu posso fazer qualquer escolha. E o interessante é que essa escolha não aparece como uma dependência dela, não aparece na definição da área. Então, a área ela independe da escolha. Diferentes escolhas produzem os mesmos resultados para o valor da área da região. Então, como ela vai ser calculada, a escolha dos pontos x1 estrela, x2 estrela é irrelevante, né? Isso é o interessante de observar. Aí temos um intervalo AB dividido em n subintervalos de tamanho igual, tamanho Δx igual a B menos A sobre N, né? B menos A é o tamanho do intervalo B, A, o tamanho do intervalo AB, é B menos A. Eu divido isso por N, então isso me dá o tamanho de cada subintervalo, cada um dos N subintervalos, né? De A até x1, de x1 até x2 e assim por diante. Eu vou fazer A igual a x0 e B igual a xn. Então note que o x1 é A mais ΔX, ou x0 mais ΔX, o x2 é x1 mais ΔX, que é equivalente a A mais 2 ΔX, o x3 é x2 mais ΔX, que é a mesma coisa então que A mais 3 vezes ΔX e assim por diante, né? Em geral até chegar no último termo, que é o xn, isso que eu chamei o xn, eu chamei de B, né? O xn é A mais N ΔX. Então, de modo geral, o késimo termo aí entre desses números x0, x1, x2, etc., xn, o késimo número de xk tem a fórmula A mais K vezes ΔX, onde o K pode então ser 0, 1, 2, etc., qualquer número entre 0 e N. Então, XK tem essa expressão A mais K vezes ΔX, onde ΔX é o tamanho de cada subintervalo, né? B menos A sobre N, e o A também eu defini como sendo x0. Então, o késimo subintervalo é o intervalo que vai de xk menos 1 até xk. Eu tenho k subintervalos, né? O késimo subintervalo é o intervalo que vai de xk menos 1 até xk, onde o k vai de 1 até n neste caso, né? O xk estrela, então, é escolhido um número qualquer entre xk-1 e xk, inclusive, né? Então eu posso escolher o extremo da esquerda, o extremo da direita ou qualquer outro ponto no interior deste intervalo. Qualquer escolha do ponto xk estrela deve produzir o mesmo resultado para a área da região. Por exemplo, se eu escolher o ponto xk estrela igual a xk-1, né? Então isso significa A mais K menos 1 vezes ΔX, para K de 1 até N, né? K igual a 1, 2, etc. N. Isso significa então que eu escolhi o meu ponto XK estrela para ser o ponto da extrema esquerda do intervalo. Então, isso aí eu estou usando então a extremidade esquerda de cada intervalo. Se eu escolhesse o ponto XK estrela para ser igual a XK para cada um dos subintervalos, isso é equivalente a dizer que eu estou escolhendo a extremidade da direita. Então, o meu ponto XK estrela é o ponto de extrema direita. Eu poderia também escolher qualquer outro ponto no interior, por exemplo, o ponto médio, né? Se eu fizer a média aritmética entre XK e XK menos 1, né? Então, XK mais XK menos 1 sobre 2, né? Então isso obtém
fazendo a simplificação ali, eu obtenho então a expressão para o ponto médio, que é A mais K menos 1 meio vezes delta X, K variando de 1 até N. Então aqui eu teria o ponto médio do intervalo que vai de xk menos 1 até xk. Vamos fazer um exemplo, então. Vamos calcular a área abaixo do gráfico da função x ao quadrado no intervalo de 0 até 1, com xk estrela dado pela extremidade da direita de cada subintervalo. Então a escolha dos pontos xk estrela serão sempre os pontos da extrema direita de cada um dos n subintervalos. Então aí está o gráfico da função y igual a x quadrado, um pedaço de uma parábola. Nós vamos calcular a área abaixo dessa curva no intervalo de 0 até 1. Então, ΔX é o tamanho de cada subintervalo, B menos A sobre N, no caso A igual a 0, B igual a 1, então eu tenho 1 menos 0 sobre N, que é 1 sobre N. Temos também, então, como a extremidade da direita, né, xk estrela é igual ao ponto xk, que é igual a mais k vezes ΔX, como vimos anteriormente. Como A igual a 0, então eu tenho k vezes ΔX, ΔX é 1 sobre N, então isso dá k sobre N. Então o somatório de f de xk estrela ΔX, essa é a soma das áreas dos retângulos, né, dos n retângulos. Então vamos usar então que a função é x ao quadrado, então f de x ao quadrado é de xk estrela ao quadrado, então vezes ΔX, k vai de 1 até n. Vamos usar então que xk estrela é k sobre n e ΔX é 1 sobre n. Então xk estrela ao quadrado dá k quadrado sobre n ao quadrado vezes ΔX, e ΔX é 1 sobre n. Então essa é a soma de k ao quadrado sobre n ao cubo, k variando de 1 até n. Note que o índice, a variável desse somatório é k e não n. N é o limite superior, então esse termo 1 sobre n ao cubo é uma constante, eu posso colocar para fora do somatório. Né? Então isso é 1 sobre n ao cubo vezes o somatório de k quadrado de 1 até n, a soma dos primeiros quadrados dos n primeiros números. Né? Então isso já havíamos visto essa fórmula, né? A forma do somatório de k ao quadrado de k igual a 1 até n é n vezes n mais 1 sobre vezes 2n mais 1 sobre 6. Então vamos usar essa expressão ali, vamos substituir a expressão no somatório pela sua fórmula fechada, uma função de n. Então a somatório de fxk estrela ΔX, que é a soma das áreas dos retângulos, né, pode ser escrito assim, 1 sobre n ao cubo vezes aquele somatório, então, que é n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre 6. Então tá aí a expressão, já fazendo a conta no numerador ali, fazendo aqueles produtos, eu tenho então 2n ao cubo mais n quadrado mais 2n mais 1 sobre 6n ao cubo. Essa então é a expressão para a fórmula fechada, né, para a soma das áreas dos n retângulos obtidos usando sempre a extremidade da direita, né, para obter a altura dos retângulos. Então, o valor da área, de acordo com a definição, é o limite, então, quando n tende ao infinito dessa soma. Né? Essa soma, então, tem aquela expressão de n ali, então esse é o limite, quando n tende ao infinito, de 2n ao cubo mais n ao quadrado mais 2n mais 1 sobre 2n ao cubo. Essa é uma função racional de n, né, um quociente de polinômios. Eu estou fazendo o limite quando n tende a infinito, então só o que interessa são os termos de liderança com as potências com maior expoente, né? Então eu tenho um limite, isso é igual ao limite de 2n ao cubo sobre 6n ao cubo, cancelando então n ao cubo com n ao cubo fica constante 1/3, o limite então de 1/3 quando n vai infinito, então é uma constante, e esse limite aí, então, obviamente, é 1/3. Então, a área daquela região debaixo da parábola entre 0 e 1 é exatamente igual
a 1/3. Vamos agora calcular a área do gráfico, abaixo do gráfico da função x² no intervalo 0, 1, ou seja, a mesma área que acabamos de calcular, que nós sabemos que vale 1/3, agora com xk' dada pela extremidade esquerda de cada subintervalo. Acabamos de calcular essa área, que é igual a 1/3, usando sempre a extremidade da direita. Então agora vamos usar a extremidade da esquerda e vamos mostrar que realmente essa área não depende da escolha, né, nesse caso, né, o valor deve ser o mesmo. Vamos exemplificar através deste exemplo simples aqui com a parábola. Então essa área já sabemos a resposta, né? A resposta deve ser 1/3. Então a área da região abaixo do gráfico da função x² no intervalo de 0 até 1. O ΔX, isso não muda, né? Esse é o tamanho do intervalo dividido por n, então 1 sobre n. Só que agora, usando a extremidade da esquerda, xk' é a mais k menos 1 vezes ΔX. Como a igual a 0, então isso fica k menos 1 vezes ΔX. ΔX é 1 sobre n, então xk', a extremidade da esquerda de cada subintervalo, é k menos 1 sobre n. Então, somatório de f de xk' ΔX, que é a soma das áreas dos retângulos, nesse caso como a função é x², então eu tenho xk' vezes ΔX. Então, usando que xk' é k menos 1 sobre n e ΔX é 1 sobre n, então eu tenho um somatório de k igual a 1 até n de k menos 1² sobre n2 vezes 1 sobre n. Então, essa é a soma de k menos 1² sobre n ao cubo, né, de 1 até n. Como n é constante diante do somatório, a variável do somatório, o índice, o que está variando é k e não n, né? Então 1 sobre n ao cubo eu posso colocar lá para fora como uma constante. Então 1 sobre n ao cubo vai lá para fora, fica multiplicando o somatório de k menos 1 ao quadrado. Então, o somatório de f de xk' ΔX, que é a soma das áreas dos retângulos, então é 1 sobre n ao cubo, expandindo aquele quadrado de k menos 1 ao quadrado, é k2 menos 2k mais 1, então ficou o somatório de k² menos 2k mais 1, e usando propriedade dos somatórios, né, que os somatórios se distribuem nas diferenças e nas somas, então eu tenho 1 sobre n ao cubo vezes a soma de k², menos 2 vezes somatório de k, vezes o somatório de 1s, sempre o k variando de 1 até n. Né? Então, aqui vamos usar as três fórmulas básicas, né, que já sabemos, já havíamos usado anteriormente o somatório de k² de 1 até n, é n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre 6. Vamos usar a fórmula fechada do somatório dos n primeiros números naturais, né, somatório de k de 1 até n, então dá n vezes n mais 1 ao quadrado, e a somatória de 1s, onde o k varia de n até 1. Então estou somando 1 com ele mesmo, n vezes, já que o k está passando pelos valores 1, 2, 3, etc., n. Então eu tenho a soma de 1 com ele mesmo, n vezes, e isso obviamente dá n. Então, substituindo por esses valores ali, na expressão, eu tenho então que a somatória das áreas dos retângulos é 1 sobre n ao cubo, vezes n mais 1, 2n mais 1 sobre 6, menos 2 vezes n mais 1 sobre 2 mais n. Então, fazendo a manipulação algébrica, somando as frações, eu tenho isso é igual então a 2n ao cubo menos 5n² mais 2n mais 1 sobre 6n ao cubo. Então, para obter o valor da área, então eu tenho que fazer o limite dessa expressão quando n tende a infinito, e como de novo eu tenho uma função racional, o que importa são os termos de liderança, os termos da potência de maior expoente. Então eu tenho limite de 2n ao cubo sobre 6n ao cubo, isso dá 1/3, né, simplificando, né? Então, o limite de uma constante, quando n vai a infinito, então isso dá o valor da constante, que é 1/3, como já sabíamos, né? Então, calculando usando o xk', usando sempre a extremidade da esquerda, obtivemos o mesmo resultado. Para qualquer outra escolha, ponto médio, ou qualquer outra escolha do xk', por mais complicada que ela seja,
devemos encontrar sempre o mesmo valor para a área dessa região, que é 1/3. Vamos ao seguinte teorema, que vai ser útil logo adiante. Tem 4 itens aí. O item A, limite de 1 sobre n, quando n vai a infinito, vezes somatório de 1s, quando k varia de 1 até n, isto é 1. Limite da expressão 1 sobre n quadrado, vezes somatório de k's, quando k varia de 1 até n, é 1 meio. O limite, quando n vai a infinito, da expressão 1 sobre n ao cubo, vezes somatório de k ao quadrado, quando k varia de 1 até n, é 1/3. E o limite da expressão 1 sobre n na quarta, vezes somatório de k ao cubo, quando k varia de 1 até n. Esse limite, quando n vai a infinito, esse é 1/4 na demonstração. Então, no item A, temos aí o limite da expressão 1 sobre n, quando n vai a infinito, vezes esse somatório de 1s, quando k varia de 1 até n. O somatório de 1s, né, com k variando de 1 até n, o somatório de 1s é 1 somado com ele mesmo n vezes, isso dá n. Então, substituindo ali, eu tenho limite quando n vai a infinito de 1 sobre n vezes n, esse é o limite da constante 1, que dá 1. Então, no item B, limite da expressão sobre n ao quadrado vezes o somatório de k, quando k vai de 1 até n. Fórmula fechada para a soma de k, onde k varia de 1 até n, é n vezes 1. E n vezes n mais 1 sobre 2. Então, substituindo ali, eu tenho o limite quando n vai a infinito, 1 sobre n ao quadrado vezes n mais 1 sobre 2. Fazendo a conta, tenho então o limite quando n vai a infinito de n quadrado mais n sobre 2n2. Como eu tenho uma função racional, no infinito o que importa são as potências de maior expoente. Então, no numerador eu tenho n ao quadrado, denominador 2n ao quadrado. Simplificando, então, n ao quadrado com n ao quadrado fica o limite da constante 1 meio quando n vai a infinito. E isso deve ser o valor da constante, que no caso é 1 meio. Então, isso demonstra o item B. No item C eu tenho o limite da expressão sobre n ao cubo vezes o somatório de k ao quadrado vezes de k de 1 até n. Somatório de k ao quadrado, sabemos que tem a fórmula n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, substituindo, obtemos este limite, que então fazendo a conta ali, n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1, isso dá 2n ao cubo mais 3n2 mais n, dividido por n, 6n ao cubo, função racional no infinito, então temos que olhar só para as potências com maior expoente, então 2n ao cubo no numerador, 6n ao cubo no denominador. Simplificando, isso dá 1/3, né? Então limite de 1/3, quando n vai a infinito, isso dá constante 1/3. No item D a demonstração é bem semelhante, então vamos fazer apenas os 3 primeiros itens, deixando o item D de lado, mas lembrando que é muito parecida. Vamos a mais um exemplo. Vamos calcular a área abaixo do gráfico da função 9 menos x² no intervalo 0,3, com xk estrela dado pelo ponto médio agora de cada subintervalo. Então, está aí o gráfico da função da curva, né, y igual a 9 menos x² no intervalo 0,3, essa é a região R. Então, nós vamos calcular a área desta região, né, usando então a definição com aproximação através de retângulos, usando o ponto médio e fazendo o limite quando o número desses retângulos tender a infinito. Então, ΔX é o tamanho do intervalo, que é 0,3, B menos A, então é 3 menos 0, dividido por N, então 3 sobre N, esse é o tamanho de cada subintervalo. O ponto médio, nós vamos usar então a fórmula do ponto médio, que já havíamos visto anteriormente, né? Então, o xk estrela, já usando direto aquela fórmula do ponto médio, é A mais K menos 1 meio vezes ΔX. No nosso caso aqui, A é igual a 0 e ΔX é 3 sobre N. Então, xk estrela tem essa expressão, K menos 1 meio vezes 3 sobre N. Assim, f de xk estrela ΔX, essa é a área do késimo retângulo, né? Tem a seguinte expressão: a altura é o quadrado de xk estrela, então 9 menos o quadrado de xk estrela, então 9 menos xk estrela ao quadrado vezes
Δx, que é a base, né? 9 menos xk estrela ao quadrado é a altura. Como o xk estrela é k menos 1 meio vezes 3 na n, então substituindo ali nós temos essa expressão que depende de k e n. Então fazendo a conta ali, pura manipulação algébrica, nada de especial, isso é 27 sobre n menos 27k quadrado sobre n ao cubo, mais 27 vezes k sobre n ao cubo, menos 27 sobre 4n ao cubo. Então agora nós vamos calcular a área, que é o limite, quando n tende ao infinito, da soma de k igual a 1 até n desses termos, né? F de xk estrela Δx, que já vimos então que tem essa expressão aí, né? Acabamos de calculá-la. Então, substituindo ali, temos que calcular este limite, o limite desse somatório dessa expressão que depende aí de k e de n. Lembre que a variável é k e n é uma constante perante o somatório. Pode ser toda expressão que depender de n pode ser colocada ali para fora do somatório. Então, observe, usando propriedades que o somatório se distribui, né, entre diferenças e somas, e usando que eu posso já colocar em evidência o 27, aquela constante, vai lá para fora da somatória, vai lá para fora do limite também, e colocando então o 1 sobre n em evidência. No primeiro limite eu tenho então um limite de 1 sobre n vezes somatório de 1's. No segundo limite é um limite de 1 sobre n ao cubo vezes somatório de k ao quadrado, mais o limite, o terceiro termo é 1 sobre n ao cubo vezes somatório de k, seria 27k, mas o 27 já está lá fora, né, fatorado. E o último termo é o limite de 1 sobre 4 ao 4n3 vezes somatório de 1's. Usando então o teorema anterior, então essa área, o limite, a primeira parcela é o limite de 1 sobre n vezes somatório de 1's, isso é 1, pelo teorema anterior. E o limite de 1 sobre n ao cubo vezes k ao quadrado, vezes somatório de k ao quadrado, k variando de 1 até n, esse limite é 1/3. Então está ali, eu tenho 27 vezes 1 menos 1/3. Menos aqueles outros dois limites ali. O limite da terceira parcela é o 1 sobre n ao cubo vezes somatório de k de 1 até n. Mas o somatório de k de 1 até n é n vezes n mais 1 sobre 2. Então eu substituí ali. Então eu tenho um limite de n vezes n mais 1 sobre 2 vezes 1 sobre n ao cubo. E o último limite é o limite de 1 sobre n ao cubo vezes somatório de 1 até n, que é n. Mas ambos esses limites são zero, né? Porque eu tenho uma função racional, em ambos os casos eu tenho uma função racional onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador. No primeiro limite eu tenho o limite de n ao quadrado sobre n ao cubo, e no segundo limite eu tenho o limite de n sobre 4n ao cubo. Então esses limites são zero, né, no infinito, então eu tenho apenas 1 menos 1/3, que dá 2/3, mais 0, menos 0, tudo vezes 27, e isso dá 18. Esse é o valor da área abaixo do gráfico da curva 9 menos x2 no intervalo 0,3. Então esse valor foi calculado, então usando a definição através daquele limite da aproximação através de retângulos, e esses retângulos foram construídos usando sempre o ponto médio de cada um dos n subintervalos. Aproximações numéricas da área. Então a área é definido como sendo aquele limite, quando o n tende ao infinito, desse somatório de k igual a 1 até n de f de xk estrela vezes Δx. Então a área ela é aproximada por esse somatório, e quanto maior o n, melhor é essa aproximação, né? Já que o valor exato é obtido quando o n tender a mais infinito. Observe que Δx é uma constante, né? A variável da soma é k, o índice da soma é k, k que está variando de 1 até n, então Δx é uma constante, né? Que é simplesmente b menos a sobre n, né? O tamanho de cada subintervalo. Então esse Δx eu posso colocar lá para fora do somatório,
E essa somatória eu vou escrever então como f de x1 estrela mais f de x2 estrela e assim por diante. Então, a aproximação para a área ela pode ser escrita assim como ΔX vezes essa soma, né, f de x1 estrela mais f de x2 estrela mais etc, etc, f de xn estrela. A aproximação usando a extremidade da esquerda, graficamente seria isso aí, né, dividindo aí o intervalo em n partes aí. Minha figura, o n é igual a 6, né? Então essa seria a soma, a aproximação da área da região debaixo do gráfico da função com 6 retângulos, usando a extremidade da esquerda, sempre para construir os retângulos. Usando a extremidade da direita, essa seria a aproximação, e usando o ponto médio, essa seria, né, a aproximação aí com 6 retângulos. Vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos encontrar as aproximações pelas extremidades esquerda, direita e pelo ponto médio da área abaixo do gráfico da função f de x igual a 9 menos x quadrado no intervalo que vai de 0 a 3. Nós sabemos que o valor exato dessa área, já vimos calculado isso, né, usando o ponto médio, né, que o valor exato dessa área é 18. Né. Vamos então obter aproximações, né, para esse valor exato, que eu sei que é 18, usando então um número n igual a 10, n igual a 20 e n igual a 50 subintervalos, usando a extremidade da esquerda, da direita e também o ponto médio. Então, 3 casos diferentes. Então, a área é aproximada sendo a base do retângulo, a base de cada um dos retângulos, dos subintervalos, né, que é ΔX, vezes essa soma, né, f de x1 estrela mais f de x2 estrela mais f de xn estrela. Então, a aproximação usando o ponto da esquerda, né, a extremidade da esquerda, ela superestima a área, né? Veja que os retângulos, a soma das áreas dos retângulos é maior que o valor exato, né, da área de baixo da curva, no intervalo 0,3. Usando a extremidade da direita, aí a soma das áreas dos retângulos, ela subestima a área, ela dá uma aproximação, ela está sempre por baixo, né, está sempre inferior ao valor exato da área, né. E a melhor aproximação deve ser obtida graficamente, no visual, deve ser obtida quando se usamos aí o ponto médio, né, de cada um dos retângulos. Então vamos fazer as contas aí. Nessa tabela eu tenho as contas com n igual a 10, né, número de retângulos igual a 10, ΔX então é b menos a sobre n, no caso então 3 menos 0 sobre 10 é 0,3, esse é o valor de ΔX. Então nessa tabela eu tenho valores de k de 1 até 10, a escolha xk estrela é sempre usando a extremidade da esquerda, usando a extremidade da direita e usando o ponto médio. Né. Tenho na terceira coluna ali, eu tenho os valores da função, né, que esses valores é que eu devo somar em cada um dos casos, né, seja aproximação pela extremidade da esquerda, aproximação pela extremidade da direita ou pelo ponto médio. A soma dos números da coluna da terceira coluna, essa equivale a então a soma de f de x1 estrela mais f de x2 estrela mais f de x3 estrela e assim por diante até o f de xn estrela, no caso o n igual a 10, então é o f de x10 estrela. Então, por exemplo, usando a extremidade da esquerda, somando a terceira coluna, eu tenho ali 64,35. Então, esse valor deve ser multiplicado ao 0,3, que é o valor de ΔX, para obter a aproximação da área, então, que me dá 19,305, né, usando a extremidade da esquerda. Então, é uma super a estimação da área. O valor exato nós sabemos que é 18, então os valores 19,305 superestima o valor exato da área. Usando a extremidade da direita, o valor da estimativa é 16,605. Então, usando sempre n igual a 10, né? Então nós sabemos que
essa escolha, né, a extremidade da direita, neste caso, para esse tipo de função, sempre vai subestimar a área. A melhor aproximação dá para ver claramente com n igual a 10, que é obtida com um ponto médio. Ali nós temos aí o valor muito mais próximo de 18, que é o valor exato. Repetindo essa conta com n igual a 20, n igual a 50, aí nós temos os valores das aproximações, né? Aproximação pela esquerda com n igual a 50, com n igual a 10, 20, 50, aproximação pela direita e pelo ponto médio. Dá para ver então claramente que a aproximação usando o ponto médio, né, é bem melhor que as outras duas. Área líquida com sinal. Vamos supor que tem uma função contínua no intervalo AB. Não mais uma função não negativa, como havíamos suposto anteriormente na definição de área. Então a função agora ela pode trocar de sinal. Então, por exemplo, essa aqui. Ali está o eixo do x no intervalo AB e ela troca de sinal, né, durante esse intervalo. Dá para ver claramente que ela determina aí 3 regiões, né? A primeira região tem área A1, a segunda região tem área A2 e a terceira região tem área A3. Vamos observar que essa região aqui, essa região A1, ela está acima do eixo do x, ela vai ter uma contribuição positiva, enquanto que a região A2 está abaixo do eixo do x, vai ter uma contribuição negativa. Já a terceira região está acima do eixo do x, vai ter uma contribuição positiva. Vamos ver como isso fica exatamente. Então eu tenho aí a curva, né, o gráfico da função, eu divido, vamos fazer exatamente o que havíamos feito anteriormente, vamos dividir o intervalo AB em n partes iguais, né, então n partes iguais, n subintervalos, todos com o mesmo tamanho é b menos a sobre n, é o tamanho ΔX, né, b menos a sobre n. Então fazendo essa divisão, né, de maneira que ali eu tenho essa região com contribuição positiva, eu noto que os valores da função, né, são positivos. Eu tenho f de x1 estrela, f de x2 estrela, são todos números positivos. Então as áreas dos retângulos vão ter somadas com números positivos. Já nessa região aqui, eu vou ter a base ΔX, que é um número positivo, mas os valores da função serão negativos, então por isso a contribuição negativa, né? Mas o valor, essa contribuição será equivalente ao valor da área dessa região. A área é um número positivo, mas a contribuição será negativa. Já no terceiro caso, a contribuição é positiva e é igual à área, né, da soma dos retângulos. Portanto, se eu fizer o limite quando n tende ao infinito dessa soma de f de x estrela vezes ΔX, quando k varia de 1 até n, isso vai ser então a área da primeira região menos a área da segunda região mais a área da terceira região. A primeira e a terceira região vão ter contribuições positivas, enquanto que a segunda, a região do meio, tem uma contribuição negativa. Então essa é a área líquida com sinal. Isso seria, para essa função aqui, seria A1, a área da região 1 menos a área da região 2 mais a área da região 3. Então agora vamos definir o que chamamos de área líquida com sinal. Então se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, não necessariamente agora uma função positiva ou negativa, a função pode trocar de sinal dentro desse intervalo, qualquer função contínua no intervalo fechado AB, então a área líquida com sinal entre a curva y igual a f de x, ou seja, o gráfico da função e um intervalo fechado AB, é definida como sendo o limite, quando n tende a infinito,
daquela mesma soma, aquela soma de retângulos, de áreas de retângulos, somatório de f de xk estrela vezes ΔX. Só que essa soma pode ter contribuições positivas e negativas, como vimos anteriormente. Se esses retângulos estão de cabeça para baixo, ou seja, se a parte da função está abaixo do eixo do x, então os retângulos, essas áreas terão contribuição negativa. Então, esse limite pode ter um valor positivo, pode ter, se as contribuições positivas forem superiores às contribuições negativas, pode ter um valor negativo, se as contribuições negativas forem superiores às contribuições positivas, ou seja, se a região tiver mais área abaixo do eixo do x do que área acima do eixo do x, então essa área líquida com sinal será negativa. E pode ser também, esse número também pode ser zero, né? No caso das contribuições serem equivalentes, né? Então, se a região tiver a mesma área tanto acima quanto abaixo do eixo do x, nesse caso a área líquida seria zero. Então, vamos ver aí um exemplo. Vamos calcular a área líquida com sinal entre o gráfico da função x-1 no intervalo 0,2 com xk estrela dado pela extremidade da esquerda em cada subintervalo. Então está aí a função x-1, gráfico da curva y igual a x-1, que é uma reta, né? Aí está a reta y igual a x-1 no intervalo 0,2. Dá para ver claramente que as áreas, né, essas regiões são equivalentes, né, são esses triângulos opostos pelo vértice têm a mesma área, só que o primeiro triângulo terá uma contribuição negativa e o segundo triângulo terá uma contribuição positiva. Como essas áreas devem ser iguais, dada a geometria simples do problema, então dá para ver claramente que o valor da área líquida deve ser zero, né? Vamos confirmar isso usando a definição. Então, o meu ΔX é B menos A sobre N, então o intervalo é o intervalo 0,2, então 2 menos 0 sobre N, ΔX é igual a 2 sobre N. Extremidade da esquerda, usando a fórmula então da extremidade da esquerda, xk estrela é A mais K menos 1 vezes ΔX. Como A é 0 e ΔX é 2 sobre N, tenho a fórmula para xk estrela que é K menos 1 vezes 2 sobre N. Somatório de f de xk estrela vezes ΔX, então usando que a função f de x é x menos 1, então simplesmente nesse caso, f de xk estrela é xk estrela menos 1. Temos que multiplicar ainda por ΔX e somar de k igual a 1 até n. Usando que xk estrela é igual a k menos 1 vezes 2 sobre n, essa é a expressão que eu tenho, né? K menos 1 vezes 2 sobre N menos 1 vezes ainda 2 sobre N. Então, simplificando algebricamente, aí fazendo as contas, tenho então somatório K variando de 1 até N da expressão 4K sobre N quadrado menos 4 sobre N2 menos 2 sobre N. A área com líquida com sinal, então, pela definição acima, é o limite quando o n tende ao infinito, então, desse somatório. Esse somatório, esse limite eu posso escrever assim, então, como usando propriedade dos limites e propriedades do somatório, que o somatório se distribui entre diferenças, né? E depois, usando que o limite da diferença também é a diferença dos limites, o limite também se distribui. Essa área líquida com sinal, então, pode ser expressa assim, como limite quando o n tende ao infinito, de 4 sobre n ao quadrado, vezes somatório de k's, quando k varia de 1 até n, menos o limite de 4 sobre n quadrado, vezes somatório de uns, menos o limite de 2 sobre n, vezes somatório de uns. Então, usando os resultados já sabidos, né, então o primeiro limite, então, aquele é 4 vezes 1 meio, então fica 4 meios. Depois eu tenho esse limite, o segundo termo é zero, né, porque o somatório de uns é igual a n, e então o limite de n, 4n sobre n ao quadrado, quando n vai infinito, é zero. E o último limite é igual a 2, já que o limite de 1 sobre n vezes o somatório de uns, esse limite é 1. Então, tenho 4 sobre 2, menos 0, menos 2,
e isso é zero, como já vimos e identificado, né, pela simplicidade geométrica do problema, já que a contribuição do primeiro triângulo é igual à contribuição do segundo triângulo, só com sinais opostos, né, já que as áreas dos dois triângulos são iguais, só que o primeiro triângulo está abaixo do eixo do x, então terá contribuição negativa para a área líquida, e o segundo triângulo está acima do eixo do x e terá contribuição positiva para a área líquida com sinal. Então, a área líquida com sinal, ela pode ser zero, como foi nesse caso aqui, né? Pode ser um número positivo se as contribuições positivas superarem as contribuições negativas, e caso contrário, se as contribuições negativas superarem as contribuições positivas, a área líquida pode ser negativa.